Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai saber tudo o que rolou nos últimos dias no mundo do Professional Wrestling. Se você quiser saber tudo o que aconteceu, incluindo os resultados do AAA Raider Reyes, os resultados e todas as surpresas que aconteceram no AEW Revolution, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai ficar embasbacado com tudo o que aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e se inscreva no nosso canal. A gente tem a meta de chegar a 12 mil inscritos até o dia 31 de dezembro e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos falar sobre o Raider Reyes, né? Vai ser o primeiro show que a gente vai comentar e a gente já começa com uma notícia bombástica, né? Que é o anúncio da volta dos Lucha Bros. Sim, Penta e Rey Fênix abriram o show do Raider Reyes, que é um pay-per-view onde que tem a final de um torneio, onde o vencedor vai disputar o mega campeonato da AAA, como se fosse um King of the Ring modificado. E aí, o Rey Fênix veio pro ringue, ele apresentou-se para a plateia de Puebla, e aí ele chamou o seu irmão Penta, o novo campeão intercontinental. E aí o Penta basicamente disse que os dois irão voltar a lutar juntos, inclusive já mais ou menos deu aonde que isso vai acontecer, quando que isso vai acontecer seria na Triplemania, que é o principal pay-per-view do ano da AAA. Ele também indicou que de repente eles poderiam lutar juntos em Puebla. E também disse o próprio Penta que ele deve defender o campeonato intercontinental na AAA. Então é muito interessante ver dois lutadores que têm uma associação muito forte com o México estarem mencionando que eles irão atuar pela AAA há um tempo, né? Então a gente vai ver que tem vários lutadores aí que estão indo de um lado para o outro e a gente vai ter interessante e vai ser interessante ver o Penta defendendo esse campeonato intercontinental e a gente vê se e quando os Lucha Bros vão lutar juntos. Lembrando que era para eles terem lutado juntos já no Guerra de Titanes, que teve em dezembro de 2025, mas o Penta separou o ombro e aí ele não pôde fazer essa luta tão ansiada pelos fãs da WWE de verem os Lucha Bros juntos novamente. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre vamos falar um pouquinho sobre o show da AAA em si. E a gente teve várias lutas interessantes que a gente vai comentar agora. A primeira luta da noite foi a luta pelo campeonato Reina de Reinas, que é o campeonato feminino da AAA. A Lady Flammer é campeã há 945 dias e ela estava para quebrar o recorde da campeã com mais tempo com o cinturão. E aí ela tinha lançado um desafio aberto para qualquer lutadora do main roster da WWE ir e lutar contra ela. E teve uma que apareceu para enfrentá-la, e não foi ninguém mais, ninguém menos do que a nossa queridíssima Bayley. Bayley apareceu do nada para a alegria do povo mexicano para poder enfrentar a Lady Flammer. Foi uma luta bem legalzinha. A Lady Flammer acabou ganhando a luta depois de 12 minutos. Eu dei 3 estrelas e 75. A gente fez uma live surpresa do Raider Reyes no sábado, né? E deu bastante gente, deu mais de 220 pessoas. Então foi bem legal. Então Lady Flammer aí mantém seu título e quebra o recorde com o maior tempo como campeã da Reina de Reinas. Nós também tivemos a luta pelo Raider Reyes, a final do torneio Raider Reyes. E aí, para surpresa de todos, né, uma luta que teve El Grande Americano original, La Park e Santos Escobar. O El Grande Americano acabou ganhando, né? O El Grande Americano do Ludwig Kaiser. E ele ganhou graças ao fato de que o Bravo e o Raio acorrentaram o El Grande Americano original no guarda-reio da arena, né? E aí ele acabou ficando longe. Isso permitiu o El Grande Americano derrotar o Santos Escobar com uma cabeçada com a plaquinha, né? Então, vitória do El Grande Americano do Ludwig Kaiser, que se torna o novo Raider Reyes. Ele vai receber a espada sagrada na semana que vem. Tem uma espada que o Raider Reyes ele carrega e ele receberá agora a chance de enfrentar o Dominic Mysterio pelo campeonato, pelo mega campeonato da AAA, né? Ou no caso, e por que ele recebeu essa chance de enfrentar o Dominic? Porque o Dominic venceu o main event.
né? O main event era uma luta entre o Dominic Mysterio e o El Hijo del Vikingo, uma luta no disqualification. Mas essa luta aqui do El Grande Americano foi uma luta de 19 minutos que foi tão insana que eu não pude dar uma nota menor do que 5 estrelas. Foi simplesmente espetacular. Vitória do El Grande Americano. Tanto o Santos Escobar quanto o La Parca mandaram muito, muito bem. E o El Grande Americano e o El Grande Americano original também mandaram muito bem. E com relação ao main event da noite, né, foi a vitória do Dominic Mysterio sobre o El Hijo del Vikingo. Existia uma estipulação nessa luta: se o Dominic perdesse a luta, ele nunca mais poderia botar os pés na AAA. Se o Vikingo perdesse a luta, ele nunca mais poderia desafiar pelo mega campeonato da AAA. E aí o resultado foi que o Dominic venceu a luta, apesar de que a luta era sem desclassificação. Foi anunciada em cima da hora, a gente não sabia que a luta ia ser sem desclassificação. O Omais apareceu para interferir na luta, mas depois no final o Dominic Mysterio foi salvo pelo Mini Vikingo, que é um adolescente que está treinando para ser lutador e que se espelhava no Vikingo, né? E aí ele foi massacrado pelo Vikingo e pelo Omais algumas semanas atrás. Ele saiu do hospital, voltou nesse show, atacou o Vikingo, que era o seu grande herói, e ajudou o Dominic a derrotá-lo. Então, vitória do Dominic, mantém o cinturão, e com isso o El Hijo del Vikingo não tem mais a possibilidade de enfrentá-lo pelo campeonato. Então, o Dominic mantém o mega campeonato da AAA, vai continuar trazendo ele para os shows do main roster e vai continuar aparecendo lá no México para defender. Provavelmente a próxima defesa será contra o vencedor do Rain the Race, El Grande Americano. Agora vamos falar sobre o AEW Revolution. Que rapaz, que showzaço, hein? Foram muitas lutas boas, foi muitas surpresas, inclusive surpresas grandes, tá? O que prova que a carteira do Tony Khan é profunda, tá? Então, assim, o cara tem dinheiro e ele consegue contratar basicamente quem ele quiser se a pessoa tiver disponibilidade. O show começou com algumas lutas no pré-show. Uma delas foi a vitória pelo campeonato nacional da AEW do Jungle Jack Perry, que ganhou uma Battle Royal e eliminou o Ricochet, que era o atual campeão, no final. Então, novo campeão nacional da AEW, o Jungle Jack Perry. Esse campeonato é como se fosse assim, um quinto campeonato na hierarquia, né? Foi basicamente um campeonato assim, eu diria que foi um campeonato criado para poder dar alguma coisa para o Ricochet carregar. Tá? Então, Jungle Jack Perry, novo campeão nacional da AEW. Agora nós vamos para o show em si. No pré-show também teve uma luta, que foi uma luta pelo campeonato da TBS entre a Willow Nightingale e a adversária que ela teria na luta de duplas. E a Willow Nightingale venceu, mas ela foi estraçalhada depois da luta. Então isso meio que dedurou o que iria acontecer depois. Enfim, a primeira luta do AEW Revolution mesmo foi uma luta entre o FTR e o Young Bucks. O FTR venceu a luta, né? O FTR que lutou como The Revival na WWE. E, cara, foram 19 minutos e é uma luta de 5 estrelas, tá? Foi uma luta simplesmente absurda de boa. Todo mundo sabe que luta dos Young Boys, geralmente dos Young Bucks, é uma luta excelente. E foi uma luta excelente. Então, vitória dos FTA, que mantiveram o título. E aí depois da luta, nós tivemos a surpresa do retorno do Edge e do Christian. Não só eles voltaram para a companhia, mas eles voltaram como uma dupla. Então parece que a gente vai ter Edge e Christian enfrentando o FTR em breve. Tá? Foi realmente assim chocante ouvir a música do Edge tocando, depois a música do Christian Cage. Né? O Edge luta como Adam Copeland na AEW, o Christian luta como Christian Cage. Então foi bem legal ver o retorno dos dois aí. Eu vi uma parte do show, eu acompanhei junto com a live lá dos Xingos, mas aí, cara, bateu uma hora que eu tive que dormir. Meu filho tem prova hoje, tive que estudar com ele mais um pouquinho, então não tive condições de ver o show todo. A segunda luta da noite foi uma luta entre a Toni Storm e a Marina Shafir. E a Toni Storm derrotou a Marina Shafir em 10 minutos numa luta de 3 estrelas e 25, que foi uma boa luta. Mas a notícia da noite não foi a vitória da Toni Storm sobre a Marina Shafir, foi a aparição da Ronda Rousey. Ronda Rousey, que é parceira de treinos da Marina Shafir, elas eram conhecidas, era a Toni Storm, era a Marina Shafir, a Ronda Rousey, a Shayna Baszler, que lutou durante muito tempo na WWE, e a Jessamine Duke, que foi a única que não fez muito sucesso assim nas duas companhias principais, né?
Então, foi interessante, foi chocante, principalmente pelo fato de que a Ronda Rousey deu uma entrevista assim, bem recente nessa corrida que ela tá para fazer uma luta contra a Dina Carano no MMA, em que ela esculhambou a luta livre. Ela falou que era fake, que era um absurdo, que não fazia sentido, que não sei o que. Esculhambou, mas esculhambou mesmo a luta livre. E aí, do nada, ela voltou pra luta livre. Ela só foi pra AEW, né? Então, assim, vai ser interessante ver como é que a AEW vai fazer o booking da Ronda Rousey. Ela que na WWE não lutou grandes coisas, mas a gente sabe que a WWE ela tende a forçar os atletas a se adaptarem ao seu modelo de luta. Pode ser que na AEW a Ronda Rousey ela tenha um pouco mais de liberdade. A gente não sabe nem se a Ronda Rousey realmente vai lutar, se ela foi contratada para ser lutadora ou se ela vai fazer apenas algumas aparições para poder divulgar a luta dela com a Dina Carano. Então vamos aguardar para ver, mas foi bem legal a aparição da Ronda Rousey, foi bem surpreendente. Foi aquele momento que a gente viu que, cara, quando você tem um grupo multibilionário em volta, por trás de você, que é o caso do Tony Khan, que tem o dinheiro do papai dele, fica mais fácil de fazer as coisas acontecerem. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Jon Moxley e o Konosuke Takeshita pelo campeonato continental. E era uma luta que a casa de apostas simplesmente não sabiam quem iria vencer. Tava basicamente empatado, tá? Entre o Jon Moxley e o Konosuke Takeshita. No final das contas, o Jon Moxley conseguiu vencer por submissão. Ele apagou o Takeshita e acabou se mantendo como campeão continental. Foi uma luta de 24 minutos, que eu dei 4 estrelas e meia. Essa foi a última luta. A próxima luta foi a última luta que eu tive a oportunidade de ver. Eu assisti até a luta depois dessa, tá? Mas foi um lutaço. Depois dessa luta, a gente teve a aparição de um outro lutador, né? Que foi o Will Ospreay. Ele não tá aqui na foto, não tá na ordem, né? Mas o Will Ospreay, ele apareceu para atacar o Jon Moxley. O pessoal lá do grupo do Jon Moxley, né, os Death Riders, tentou partir para cima do Will Ospreay, mas o Will Ospreay, com os seus golpes aéreos insanos, despachou todo mundo, né? Muito interessante. O cara parecia o Hulk Hogan, né? Mas foi muito legal de ver. O Will Ospreay, ele tava com um problema no pescoço, ninguém sabia quando ele ia voltar, mas havia notícias de que ele estava treinando para voltar. Então tá aí o Will Ospreay de volta e vai retomar sua rivalidade com o Jon Moxley. Depois do Will Ospreay, a gente teve a luta pelo campeonato de duplas. E aí, a Willow Nightingale tinha enfrentado a Lena Cross no pré-show pelo título da TBS. A Willow manteve o título, mas a Lena Cross e a Megan Bayne estraçalharam com ela, ferrando com o ombro da Willow Nightingale. E aí, quando foi ter a luta, a Willow Nightingale e a parceira dela perderam para a Megan Bayne e a Lena Cross em 5 minutos. Foi uma luta, foi um squash, entendeu? Eles usaram a história de que a Willow estava com o ombro ferrado e elas se aproveitaram disso para ganhar o título. Essa é uma história que, assim, eu imaginei que fosse acontecer por causa da luta que teve no pré-show. Eu imaginei exatamente isso, que a Willow ia ganhar, ela teria o seu ombro machucado e aí elas perderiam a luta no show em si. E foi o que aconteceu. Então Megan Bayne e Lena Cross acabaram ganhando o torneio, ganharam o cinturão de duplas da AEW. Foi uma luta de 5 minutos que não tem nem que dar nota, né? 2 estrelas. Depois disso, aí a partir daqui eu realmente não tive mais condições de ver o show, porque eu tive que dormir. E aí a gente tá indo mais pela avaliação do pessoal, né? E daqui para frente teve muita luta boa ainda, tá? Mas nenhuma luta 5 estrelas, mas várias lutas no nível de 4 estrelas e 25 e tudo mais, tá? A gente teve o Swerve Strickland vencendo o Brody King, né? O Swerve Strickland venceu o Brody King numa luta que foi bastante violenta. E depois dessa luta nós tivemos o retorno do Kenny Omega. Infelizmente eu não peguei a foto, né? Porque eu montei aqui a apresentação e eu acabei não pegando a foto do Kenny Omega, mas o Kenny Omega voltou e também foi para cima do Swerve Strickland depois que o Prince Nana pegou um bloco para poder atacar o Brody King. O Kenny Omega apareceu para poder despachar o Swerve Strickland. Depois a gente teve a luta pelo campeonato feminino, uma luta de 2 out of 3 falls, 2 de 3 quedas, e a Tecla manteve o título sobre a Chris Statlander. Foi uma luta em que a Tecla acabou ganhando por 2-1. Foram 18 minutos de luta. A galera na gringa deu aí por volta de 3 estrelas para essa luta. A luta anterior do Swerve Strickland deram por volta de 4 estrelas.
Depois disso, a gente teve um resultado bem surpreendente, tá? Que foi o Místico, junto com o Jet Speed, vencerem a Don Callis Family, que haviam ganhado o título de trios há 11 dias atrás. Né? E a AEW resolveu trocar o título de mãos de novo, assim, do nada. Então, o Místico, que, para quem não sabe, é o Sin Cara que lutou na WWE lá nos anos 2000 e pouco, que hoje é a principal estrela da luta livre mexicana, da luta livre, a principal estrela da CMLL, um dos responsáveis pela explosão da CMLL, ele ganhou o título de trio juntamente com o Jet Speed. Jet Speed é a dupla aí do Mike Bailey e do Kevin Knight. E aí, depois da luta, o Excalibur falou que o Místico ele agora é All Elite, ou seja, ele é membro da AEW, apesar de ainda ter contrato com a CMLL. Então, com certeza, tem algum acordo de colaboração aí. Não sei que tipo de contrato que eles assinaram com o Místico, mas o fato é que o público gostou muito dele. Ele é um lutador excepcional. E ele vai estar agora lutando mais constantemente aí na AEW. Depois disso, nós tivemos uma luta do Andrade com o Bandido. O Andrade venceu a luta em 21 minutos, uma luta que muita gente elogiou, botou para lá de 4 estrelas também. Nós depois tivemos um outro resultado relativamente surpreendente, segundo as casas de apostas, que foi a vitória do Orange Cassidy, do Darby Allin e do Roderick Strong sobre os War Dogs, que foi. Os War Dogs é o grupo do David Finlay, do filho do Finn Finlay, que em vez de assinar com a WWE, assinou com a AEW. E no que seria a primeira luta de pay-per-view legal do David Finlay, junto com os seus colegas do Bullet Club lá do Japão, a AEW resolveu fazer com que ele perdesse. Né? Então, assim, todo mundo apostava de que os War Dogs iriam vencer a luta, porque eles estavam vindo para a AEW e seria importante para eles terem uma vitória forte logo de cara para se impor, e fizeram eles perderem. Então, assim, muita gente chegou e falou assim, pô, mas não entendi por que isso, né? Coisas da AEW, muita gente sabe que o booking da AEW ele pode ser muito confuso às vezes, né? Fugindo um pouco da lógica do booking 50-50 que a gente está acostumado a ver na WWE. E por fim, nós tivemos a vitória do MJF, o aniversariante do dia, né? Numa luta insana de 48 minutos contra o Hangman Adam Page, que terminou com o MJF enforcando o Adam Page com uma corrente, e logo depois de ter dado uma pancada na cara dele com um anel de diamante que ele costuma carregar. Tá? Então, 48 minutos de luta. Na gringa, geralmente o pessoal deu 4 estrelas para essa luta, o pessoal gostou da luta, mas não botou no nível, por exemplo, de outras lutas do passado, como Adam Page e John Moxley no All-In do ano passado. De qualquer forma, o aniversariante fez 30 aninhos, essa criatura aí. Manteve o cinturão da AEW, e agora a gente vai ter que ver quem que a AEW vai colocar como seu próximo oponente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as notícias da semana, do fim de semana, do mundo da luta livre. Uma delas foi a informação sobre a possível estreia de Royce Keys na WWE. Royce Keys que lutava com Powerhouse Hobbs na AEW. E as informações são de que o Royce Keys poderia entrar como parceiro do Jelly Roll na luta dele na WrestleMania, possivelmente contra The Miz e Kit Wilson, tá? Essa luta aí com Jelly Roll de um lado e The Miz e Kit Wilson do outro já começou a se delinear nesse último SmackDown. E aí ficou aquela coisa, quem vai ser o parceiro do Jelly Roll? Algumas pessoas chegaram a falar do Danhausen, porque o Danhausen zicou o The Miz, porém, o que o pessoal da Body Slam reportou é que a WWE está planejando colocar o Royce Keys como parceiro do Jelly Roll nesta luta. O que faz sentido, né? Você pega um cara que não é lutador, você bota um lutador forte junto com ele. Então essa seria a forma do Royce Keys estrear na WWE, estrearia na WrestleMania. O que é bem legal, depois aí ele segue o caminho dele, né? E segue a jornada dele. Se vai ser no SmackDown mesmo, a gente não sabe. Agora, eu ainda acho estranho eles deixarem o Oba Femi e o Royce Keys no mesmo show. Cabe ressaltar que o Oba Femi não participou do último SmackDown. Isso pode indicar que ele deve ir para o Monday Night Raw. Agora vamos falar sobre um lutador lá da AAA, que basicamente disse que ele pode estar vindo para a WWE, tá? Que é o próprio Alijo Del Vikingo, né? Alijo Del Vikingo, que perdeu a luta contra o Dominic, não vai mais poder desafiar o Dominic pelo mega campeonato da AAA. Numa entrevista para o Super Luchas, ele indicou que ele pode estar indo para a WWE.
Ele disse que já conquistou tudo no México e que seria a hora de ele seguir em frente, né? Ele disse: olha, tudo que eu tinha para fazer no México eu já fiz. Então agora faltam apenas alguns passos para eu ir embora, né? Esperem surpresas e nós vamos ir para aonde você menos esperar. Como ele tem contrato com a própria WWE, quando a WWE comprou a AAA, contratou alguns lutadores e o R. King é um deles, não se surpreendam se ele subir. Né? Ele disse que ele pode ir para qualquer lugar, ele pode ir para NXT, ele pode ir para o Raw, que seja, as pessoas verão ele. Se eu tivesse que chutar, eu diria que ele vai para NXT, para que o público americano possa se acostumar a conhecê-lo. Né? Ele que trabalha muito bem na AAA, mas para o público americano ele só é conhecido no sul dos Estados Unidos com a população latina. Então, para ele ser apresentado para o público majoritário, eu imagino que a NXT seja um bom lugar e depois ele segue para o main roster. De qualquer forma, é um excelente lutador, tem um grande problema que é a estatura, ele é baixo, mas ele pode ser colocado no cenário de duplas, de repente sendo um aliado ali do Rey Fênix, ou então do Dragon Lee no Monday Night Raw. Espaço para ele tem, mas eu acho que ele tem um teto. Vamos aguardar para ver como é que a WWE vai utilizar o Eli Rodel Vikingo aí, tá? Nós também tivemos a notícia de uma revelação bombástica num livro da Ronda Rousey. Ronda Rousey soltou um livro agora, e nesse livro ela disse que basicamente é, ela faz uma crítica à divisão feminina da WWE. Primeiro ela fala que a divisão feminina da WWE antigamente era muito sexualizada, a gente já sabe disso, a gente já comentou várias vezes sobre isso aqui, como é que eram as coisas lá na Attitude Era. Mas depois, conforme as mulheres começaram a conquistar o seu espaço na WWE, que ela acusou de que alguns membros da gerência da WWE sugeriam às mulheres a oferecerem os seus favores, né, para os executivos em troca de tempo de televisão. E isso, gente, é uma acusação muito séria, porém, conhecendo tudo que a gente conhece hoje do clima da gerência da WWE com relação à história da Janelle Grant, a gente não se surpreende de um negócio desse, tá? A própria Becky Lynch, ela falou recentemente que tinha uma pessoa nos bastidores que a ordem era não se aproximar, porque a pessoa, ela partia para cima e pedia coisas estranhas mesmo. Então, eu não tô falando, não tô dando nome aos bois para não desmonetizar o vídeo, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Então, assim, essa situação, essa história é uma coisa que é muito, muito louca. A gente sabe que hoje em dia o clima é mais profissional, que as coisas não funcionam mais desse jeito, mas é um fato de que no passado da WWE você tem esse esqueleto aí e que coisas podem surgir aí do nada e a gente nem saber, tá? Agora, ao mesmo tempo, chama a atenção que a Ronda Rousey chegou e mandou essa pra cima da WWE dias antes de estrear na AEW, tá? Então, é aquele tipo de coisa que, assim, tem que ser provado, né? Senão fica aquela coisa no ar. Enfim, como tem esse histórico estranho aí, a gente sabe que onde tem fumaça, fogo. Vamos ver se alguém vai partir para fazer uma investigação profunda sobre esse clima que havia na WWE no passado. Agora vamos falar de Finn Balor e quais são os planos da WWE para o Finn Balor, né? O Corey Hayes da Bodyslam.net revelou que o plano para o Finn Balor é ele enfrentar o Dominic Mysterio e o Judgment Day. Até aí tudo bem. Só que ele disse que o Finn Balor pode voltar com a sua persona do Demon. Rapaz. Ele falou que eles atrasaram a história porque todo mundo estava ficando machucado, a gente sabe, né? Finn Balor lesionou, depois ele voltou, aí o Dominic lesionou, o JD McDonough lesionou, todo mundo lesionou, né? E aí depois o pessoal foi voltando. Ele também disse que existia uma luta planejada para os dois lá no SummerSlam de 2025, que eles já estavam pensando em implodir com o Judgment Day no SummerSlam de 2025, mas que acabou porque na época eles precisavam manter o time inteiro para poder seguir com as histórias, tá? Então, vamos aguardar para ver. É bem possível que Finn Balor e Dominic Mysterio se enfrentem na WrestleMania, ou numa luta 1x1, ou numa luta envolvendo, talvez, uma guerra civil da Judgment Day. Tá? Pode acontecer deles entrarem também no cenário do Intercontinental. Se isso acontecer, pode ser que a gente veja o Finn Balor de volta como Demon. É uma persona que muita gente quer ver. Vamos aguardar para ver se eles vão trazer essa persona de volta.
Agora vamos falar da WrestleMania, né? Aí que fase, né, WWE? WrestleMania parece que a WWE jogou a toalha, tá? A WWE já jogou a toalha, percebeu que eles não vão conseguir encher o estádio, que eles não vão conseguir forçar as pessoas a comprar os ingressos. Então eles adotaram uma série de ações para poder aumentar a venda de ingressos. Eles baixaram os preços, tá? Eles baixaram os preços, agora você consegue ingresso para os shows. O ingresso mais lá em cima na arena você consegue por US$ 177. Esses ingressos no começo das vendas dos ingressos estava lá em 300 e varada, tá? Depois eles caíram para 250 e pouco e agora caiu para US$ 177. Eu acredito que mais para perto do show eles ainda vão baixar mais um pouco. Mas a outra grande notícia, ou duas grandes notícias, foi, primeiro, que a WWE desistiu de vender o estádio inteiro. No ano passado, eles venderam 58 mil ingressos para a noite 1 e 61 mil ingressos para a noite 2. A informação que veio da gringa, de vários locais, vários sites, é de que a WWE agora vai fazer um setup para apenas 44 mil pessoas, o que vai ser o menor público de uma WrestleMania em vários anos. Tá? Tirando o ano de 2021, que foi o ano da volta da pandemia, e 2020 que não teve público, todos os anos anteriores e todos os anos posteriores, eles conseguiram botar no mínimo 60 mil pessoas no estádio. Então o fato de que eles agora só vão conseguir, se já jogar a toalha e vão fazer um setup para 44 mil, é vergonhoso. Botar 44 mil numa WrestleMania com a demanda que tem para a WWE é vergonhoso. Isso é caso, cara, para a WWE sentar, reunir e pensar direitinho no que eles estão fazendo, porque vai ser um fiasco, tá? Eles provavelmente o que eles vão fazer para poder esconder que o estádio está meia boca, eles vão fazer um stage gigante e vão aproximar ele mais do canto da arena. Então a rampa até o ringue vai ser menor. E vai ser muito nítido quando a gente vê o pessoal saindo do backstage e indo pro ringue, você vai ver que a distância vai estar bem menor do que o normal, tá? Outra coisa, eles também desistiram daquela ideia ridícula de banir a transmissão da WrestleMania para um raio de 50 milhas do estádio. Aquela história que acabava com as watch parties, né? Existia uma pressão muito grande da autoridade de convenções e visitantes de Las Vegas e também dos hotéis da cidade, porque eles fazem muito dinheiro com essas watch parties, né? Fazem muito dinheiro. É uma forma de que as pessoas que vão para Las Vegas, que não têm condições de ir para o estádio, ainda aproveitarem a WrestleMania. E a WWE estava basicamente acabando com isso. Depois de muita pressão dos comerciantes locais, dos hoteleiros locais e dessa autoridade, que é basicamente como se fosse a Secretaria de Turismo da cidade, a WWE resolveu acabar com essa palhaçada. Então as watch parties vão voltar para Las Vegas, todo mundo sabia disso. Então agora você combina isso com um stage menor, aí a WWE pode dizer que vendeu todos os ingressos para a WrestleMania, só que, meu amigo, não vai acontecer. Tá? Existe uma outra notícia que diz que a WWE deve colocar múltiplas lutas com estipulações diferentes para que isso aumente a venda dos ingressos. Tá? Então, quer dizer, eles têm consciência de que as lutas em si não vão vender. Então eles vão fazer com que as lutas tenham estipulações para que elas sejam mais interessantes. Então esperem lutas de escadas, TLCs, lutas na jaula, Hell in a Cells. Esperem esse tipo de luta. É bem provável que a gente veja. Agora, a próxima notícia que a gente tem é de que a WWE está repensando os seus shows lá na região do Oriente Médio, né? Vocês sabem que está tendo essa treta enorme entre os Estados Unidos e o Irã, uma guerra que está rolando ali no Oriente Médio, que está respingando em vários outros países dali da região, inclusive bases americanas na Arábia Saudita foram bombardeadas pelo Irã. Pois bem, o Brian Alvarez, da Wrestling Observer, disse que este cenário de guerra que está acontecendo no Oriente Médio está fazendo a WWE abrir discussões sobre os dois próximos shows que vão acontecer na Arábia Saudita, que vão acontecer esse ano. Um deles é o Night of Champions, que vai acontecer em junho, e o outro é um show que vai acontecer em novembro, que ainda não tem nome. Provavelmente vai ser o Crown Jewel ou alguma coisa parecida. O fato é que a WWE está repensando esses shows, porque ela quer saber como é que vai estar o cenário de estabilidade no Oriente Médio para que eles possam levar os talentos para lá. Lembrando que a Fórmula 1 cancelou 2 corridas que não iam acontecer em abril no Oriente Médio por conta da insegurança na região. Então, como a WWE tem até junho para o show, eu acredito que eles vão ter que tomar uma decisão até abril para poder escolher uma outra arena, por exemplo. O show de abril, o show de junho, eu acho que está muito em risco.
O Night of Champions eu acho que tá muito arriscado de não acontecer na Arábia Saudita. E aí é possível que eles desloquem esse show para uma outra região, eles vão precisar de arena, eles vão precisar pensar em qual cidade que eles vão botar, qual arena que eles vão alugar, eles vão ter que começar a vender ingresso. Então eu acredito que até abril eles vão tomar uma decisão sobre esse show de junho. Eles vão ver como é que vai ficar essa guerra até abril. Se a guerra parar, terminar, beleza. Se não terminar, eles devem mudar. E aí eles vão aguardar até perto de novembro para saber o que eles vão fazer com o show de novembro. A WrestleMania 43, cara, a gente não sabe. Se a situação não se estabilizar na região, a própria WrestleMania 43 está em risco. O que o Brian Alvarez disse é que a WWE está pensando sim também sobre a manutenção da WrestleMania em Riyadh. Vamos aguardar para ver se eles vão manter lá ou se eles vão resolver tentar trazer de volta para Las Vegas. Aí seria um fiasco, né? Aí nem bota lá na Allegiant Stadium, bota numa arena, bota na arena do time de basquete lá de Las Vegas, o Las Vegas Aces lá, o time feminino, porque aí não dá, né? Pelo amor de Deus. E, por fim, vamos falar do preview do Monday Night Raw, que vai acontecer hoje. Né? Eu aguardo vocês na nossa live, eu quero muito ter vocês na nossa live. A gente quer continuar crescendo para tentar ser a maior live de luta livre do mundo. Dá pra gente conseguir isso, tá? Se todo mundo que assistir esse vídeo tiver aparecer na minha live aqui de noite, a gente consegue, tá? O Adam Pearce, ele sempre solta no fim de semana a prévia do Monday Night Raw. E ele disse tudo o que vai rolar. Nós vamos ter AJ Lee defendendo o título contra Bayley, tá? O título intercontinental contra a Bayley. A Bayley ganhou a luta de Gauntlet na semana passada. Nós também vamos ter El Grande Americano contra El Grande Americano original. A gente vai ter essa luta nesse Monday Night Raw. Não sei se essa luta acaba. É possível que tenha uma revanche na WrestleMania. Nós também temos Maxime Dupri se enfrentando, se pegando a Nery no ringue. E também, finalmente, teremos o Dominic Mysterio vindo para a arena junto com o Judgment Day para falar sobre o ataque deles sobre o Finn Balor na semana passada. E além disso, tanto o Brock Lesnar quanto o Roman Reigns vão aparecer no show. Então, assim, se você é fã do Brock Lesnar, se você é fã do Roman Reigns, cara, essa rapaziada toda vai estar no show. Vai ser um show, assim, vai ser pesado em matéria de Star Power. Vamos ver se vai ser um show em matéria de qualidade de luta, vai ser decente. Porque, assim, as lutas que foram apresentadas até agora não me apetecem muito, não. Mas eu acho que talvez as histórias ali vão encaminhar para a WrestleMania. A gente sabe que agora a WWE está a caminho da WrestleMania. E uma notícia que é preciso que a gente diga, né? E assim, eu não trouxe imagem, que realmente eu acabei esquecendo. Durante o fim de semana a gente teve um incidente muito infeliz lá na OVW, onde um árbitro foi atingido por um lutador e ele teve uma convulsão no ringue. Cara, tem o vídeo disso na internet. Vocês já devem ter visto aí no Facebook ou no Instagram. Cara, a imagem é aterrorizante do árbitro ficar começando a se contorcer no meio do ringue, do cara convulsionando. A luta ainda continuou por uns 30 segundos até o pessoal se tocar que aquilo ali, o cara não estava vendendo a pancada que ele tomou. Foi uma confusão, um salseiro. Teve gente falando um monte do Al Snow, que o Al Snow demorou para atuar. O Al Snow é o booker lá da OVW. O fato é que o árbitro ele foi imediatamente levado para o hospital depois dessa situação. Né? Carregaram ele, levaram ele para o hospital. O show foi interrompido, ele não teve mais transmissão, o show parou. E o próprio árbitro já deu notícias dizendo que ele está bem, ele está hospitalizado, ele teve uma concussão e um hematoma subdural. O hematoma subdural é uma parada séria, mas que ele está bem, ele está sendo medicado e ele está melhorando. Então, graças a Deus, vamos torcer, vamos orar para que esse árbitro esteja melhorando ao longo dos próximos dias. Ele que avisou para todo mundo que ele é estável financeiramente, então que ninguém precisava fazer doação para ele. Eu achei muito legal da parte dele também, que tinha muita gente querendo doar para poder ajudar a vida dele. Ele pensou que não, relaxa, cara. Então, assim, meio que ele falou que assim, o trampo dele como juiz é quase como uma diversão. Ele deve ter a carreira dele, né? E aí ele falou, não, olha, não precisa doar, tá tudo bem, eu sou estável financeiramente. Eu achei legal, bonito da parte dele, que ele poderia se aproveitar disso e pegar o dinheiro, né? Mas não aconteceu, tá bom? Então, essas foram as notícias dessa semana. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de acompanhar todos os nossos conteúdos. Hoje, live do Monday Night Raw, a gente deve abrir por volta de 8h30 da noite. Vamos ver como é que vai ser esse show. Nós estamos na estrada para a WrestleMania, então muitas histórias ainda vão ser colocadas à nossa disposição. A gente tem que ver quais vão ser as histórias que vão ser direcionadas para finalmente começar a fechar o card da WrestleMania.
Conto com vocês na nossa live. Quero muito que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Não deixe de assinar as nossas outras mídias sociais. No Instagram, Luta Livre na TV, _oficial. No TikTok, Luta Livre na TV. Não deixe de nos seguir nessas mídias também. E também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.